Foco no Afeto de número 210, tema vício e dependência. Gente, quem não conhece alguém com dependência de alguma coisa? Eu vou até mais fundo um pouquinho e pedindo a sua licença. Você já não se surpreendeu dependente de alguma coisa em algum momento da sua vida? Algum hábito, alguma coisa que carregue você? O Guru Yogananda, Paramahansa Yogananda, ele dizia o seguinte, que os hábitos fazem com a gente o que aquele carrinho pequenininho, aquela carrocinha pequenininha que cabia um soldado só e tinha um cavalo à frente, né? Eles amarravam os prisioneiros, as pessoas condenadas, e iam arrastando a pessoa até a morte. Então é bem dramático esse exemplo aqui, mas é exatamente o que o Yogananda falava. Os hábitos fazem com a gente aquilo que esses caras, que os soldados faziam com essas pessoas condenadas. Nós ficamos reféns dos nossos hábitos. E esses hábitos, quando não são percebidos, o hábito ele começa quando eu faço sempre a mesma coisa sem presença. Eu começo a tirar a presença daquilo que estou fazendo. Eu estou ausente. Muitas vezes eu entro em ausência fazendo aquilo, mas eu entro em ausência porque aquilo está me desgostando um tanto. Então, bom, tudo bem, é um negócio chato pra caramba, eu não vou ficar prestando muita atenção nisso aí. Eu faço meia boca, com meio QI eu cuido disso. E fico lá fazendo aquela coisa repetidamente e refletidamente, sem presença, o que é uma perda muito grande. Porque por pior ou por mais chata que seja aquilo lá, você presente, você sempre tem uma interação criativa, até mesmo para parar de fazer aquilo e fazer outra coisa, ou criar alguma coisa em cima daquilo chato que você está fazendo. Então existe no hábito tem um aspecto interessante, que é você começa a fazer uma coisa que você tem que fazer todo dia, um trabalho que você faz por hábito. Todo dia você pega aquela rua, todo dia você vai comprar coisas em tal lugar, você já nem percebe mais o que está fazendo, você não olha em volta, você não olha do lado, porque você está ausente, aquilo é chato, aquilo é desagradável, você não se sente no direito de mudar aquilo que você faz. Ah, porque vai complicar um pouco, porque eu também não sei, se de repente é pior, então eu vou fazer sempre a mesma coisa. Isso é uma das origens dos nossos hábitos e a gente fica escravo deles. A outra origem é aquela que vai realmente causar o vício e a dependência, que é assim, a minha intolerância, vamos guardar bem isso aqui, gente, por favor, a minha intolerância à frustração. Todos nós temos intolerância à frustração. Ninguém acorda e fala, bom, vamos ver com o que eu vou me frustrar hoje. Será que é com isso? Não, escolho isso aqui. Não, ninguém pensa desse jeito, ninguém age desse jeito. A gente vai fazer uma coisa com entrega, a gente vai fazer com vontade, atendendo a uma necessidade ou a um desejo, e a gente, eventualmente a coisa não acontece, a gente fica frustrado. Quando é uma coisa que toca o afetivo, não precisa ser necessariamente ligado a uma relação afetivo-sexual, pode ser o afetivo, quando aquilo que você ia fazer era para você se dar um colinho, você se dar um carinho, você ir ao cinema assistir um filme que você ama. Chega lá, o filme saiu de cartaz ou está lotado, e aí você volta para casa muito frustrado, meio que abandonado, porque você transferiu para o cinema a satisfação de um monte de carências afetivas que você não resolveu com o afeto. Então o cinema veio suprir aquilo lá. Você traz a frustração para casa. Digamos que você tenha no cinema aquela fuga, vamos dizer assim. Bom, eu não consigo resolver minha vida afetiva, mas eu vou ao cinema que, poxa vida, eu vivo a história lá das pessoas, do filme e tudo, e você se torna, não um cinéfilo no bom sentido, mas uma pessoa dependente de ver filmes. Não importa que filme, porque o que você quer é não estar no presente, o que você quer é não estar vivendo aquela falta de afeto, porque você elegeu o cinema para tapar esse buraco, ok? Então você não consegue viver, você não olha para o motivo pelo qual te fez parar de prestar atenção no afeto. Você entendeu o afeto como uma coisa difícil, talvez até inviável, muito sacrificiosa. Não, deixa isso para lá, te dá muito trabalho. É melhor, eu vou lá no cinema com uma pipoquinha e tudo bem. Quanto mais dependente você está do cinema para tapar um buraco existencial que você não resolveu, porque o bacana, o saudável aí é você meditar, é você
aceitar que não está afetuoso, amoroso o suficiente para conseguir convívios amorosos, consertar a sua afetividade, a sua amorosidade. Você nem sabe disso, você nem leu nada, ninguém falou nada sobre isso, simplesmente você, não dá aqui, tá bem, então eu vou lá, uso o cinema para isso. Está aí o começo, o princípio do vício e da dependência está aí. Pode ser com cinema, pode ser com namorada, com namorado, nessas vivências que aí eu chamo de pseudo-afetivas, porque na verdade estão tapando buraco existencial, você não está lá nem com tanto amor, mas está lá, bom, tudo bem, então eu estou beijando, estou abraçando, a química está sendo atendida ali, precariamente atendida, mas tudo bem, tá, resolve, mais ou menos. Ou então você vai jogar bilhar, ou então você vai jogar videogame, que é uma febre, é um vício, é um grande vício hoje em dia, um grande, imenso vício, um absurdo de vício. Não sei se compete, eles não fazem essas pesquisas, porque, claro, vai vender menos videogame, ou pode ameaçar essa indústria, né? Mas não fazem muito essas pesquisas, eu pelo menos não tenho acesso a elas. Se vocês tiverem, por favor, me dêem um toque. O videogame que virou uma epidemia de vício, e tem aqueles elementos químicos que são feitos para isso mesmo. O tabaco, as drogas mais pesadas. Então, o tabaco, por tabaco entenda-se também a maconha, a erva, maconha, a cocaína, a morfina, o crack, e metanfetamina, se não me engano, e por aí afora. Tudo isso, gente, é para anestesiar, é para você não sentir uma dor que você não consegue conviver com ela, você não aprendeu a conviver com ela. Você tem que fazer uma terapia, se é o seu caso, você tem que fazer uma terapia. O álcool, que é a pior delas, na minha opinião, que foi formada a partir de depoimentos de médicos, de pessoas que convivem com alcoólatras, porque o álcool, mais do que qualquer outra droga, ele coloca a pessoa numa condição que ela se torna uma ameaça para a vida dos outros, que muitas vezes nem bebem. É o álcool, o sujeito entra no carro e tal, e pronto, mata 2, 3, e está cheio de gente famosa que fez isso, e que aí vem o dinheiro e apaga, aquela coisa, né? É o poder, né? Mas acontece. Então, qualquer pessoa, qualquer de nós que esteja dependente de algum carboidrato, por exemplo, qualquer de nós que esteja dependente de alguma coisa, a conversa tem que ser assim: do que eu estou me escondendo? Qual é a frustração que está muito duro encarar em mim? O que eu não consigo aceitar como frustração? Eu preciso de tal coisa, de tal forma, que eu não consigo viver sem. Será que não consegue mesmo? Fez uma terapia para ver? Será que essa necessidade que você sente não é só um desejo? Será que essa necessidade é verdadeira? Será que a frustração em relação à satisfação dessa necessidade, será que não é uma lição boa para a gente ir procurar outra coisa, para consertar a ótica em relação àquele objeto que eu acho que seria o atendimento à minha necessidade? Esses questionamentos a gente não faz. Quando faz, aí dá tudo certo. Aí o cara vai para o Alcoólicos Anônimos, o cara procura uma terapia, e, enfim, ele luta muito e consegue viver dependência. Enquanto não resolve isso lá dentro da pessoa, aqui dentro, enquanto não resolve, a pessoa a qualquer momento pode voltar com o vício, com a dependência. Não é só de elementos químicos, eu estou falando agora nesse momento de elementos químicos, mas de relações. São aquelas pessoas viciadas em relações conflituosas, que precisam brigar, precisam agredir, serem agredidas, precisam ir parar lá na delegacia, no hospital, de tanto se espancarem. São pessoas viciadas em relações conflituosas, pessoas viciadas em sexo, pessoas viciadas em comida. Bom, quando fala de droga química e comida, a gente está falando da mesma coisa, né, gente? Eu quero só lembrar aqui um detalhe importantíssimo. A indústria da droga, vamos pensar aqui agora na cocaína. São alguns países da América Latina que produzem a cocaína. Quando sai a cocaína desses países e vai, por exemplo, para o México, que é a porta de entrada lá para os Estados Unidos, uma das portas, ela entra lá com 2,5 vezes o valor. Se a gente fosse comprar essa droga nesses 3 países,
onde essa droga é produzida, pagaria um tanto. Quando chega lá no México, lá é vendida por 3 vezes esse tanto. Quando vai para os Estados Unidos é 10 vezes esse tanto. Então é uma indústria muito rentável. Tem muita gente querendo produzir isso, comprometer, se matando para ganhar o mercado, que não difere muito desse mercado das grandes indústrias alimentícias, não difere não. Eu não vou citar nomes aqui, mas quem na década de 90 acompanhou um processo que teve de uma pequena produtora de refrigerantes com uma grande mundial produtora de refrigerantes, foi uma coisa vergonhosa. A gente no fundo já sabe disso, mas veio à tela da televisão isso. É a briga de cartéis. Não tem o cartel só da droga, cocaína, crack e por aí afora. Tem o cartel do alimento, tem o cartel da indústria farmacêutica também, porque a indústria de alimento, ela é feita para tornar você quimicamente dependente daqueles alimentos. Daquele salgadinho lá que você come, aquilo lá tem elementos para te tornar dependente, quimicamente dependente. E a indústria farmacêutica também, já você toma um remedinho que tira o efeito do excesso daquele alimento que você comprou ali no supermercado, mas ela tira o sintoma do malefício causado por aquele alimentinho, mas ela traz em si também a origem de uma outra doencinha para você. Que aí você vai no médico e tal, o exame aqui está apontando tal coisa, e aí você vai comprar mais remédio. Aí quando você tem um vazio existencial, você é dependente químico de carboidrato, aí você tem um vazio existencial, você tem uma frustração e você não convive bem, você não aprendeu a conviver bem com a frustração. Isto é um sinal de imaturidade. Bem-vindos ao clube. Somos todos ainda imaturos emocionalmente. Então a tendência, não, mas só hoje, vai. Não, mas puxa vida, não, eu estou tão triste, vai. Então hoje eu vou, né? Se for só hoje, não vira vício, não vira dependência. Agora, a questão é que todo dia, é sempre... E você, o pior de tudo, é que você acaba identificando a solução do problema da ausência afetiva. A solução qual é? 2 baldes de pipoca e um filminho, tá bom, beleza, estou bem, estou ótimo. Mentira! A tua saúde cai mais um pouquinho e você passa mais um tempo com aquele problema não resolvido, com aquela questão não resolvida, gerando raiva de você mesmo. Que no fundo, gente, a gente sabe qual é o barato, a gente só não sabe decodificar intelectualmente, senão a gente quase que resolveria, não necessariamente, mas ficaria mais fácil. Mas a gente sabe que está se enganando, e isso dá muita raiva da gente mesmo, muita raiva. Ou seja, é tudo de bom para quem vive às custas da dependência alheia, ou seja, os cartéis de drogas, drogas conhecidas, drogas químicas, proibidas, vamos dizer assim, e o cartel de drogas químicas conhecidas e legalizadas, a começar pelo álcool, e passa pelo salgadinho, e passa pelo não sei o que, pelo não sei o que, não sei o que. Ou seja, se entra num supermercado, dá para dizer assim, olha, querem me viciar, e não está errado. A maioria das coisas, não tudo, a imensa maioria das coisas, é tudo para tornar você dependente. Tem sempre um elementozinho ali que os caras querem ver, não estão nem aí com sua saúde, de jeito nenhum. Algumas indústrias mais orgânicas, voltadas para o orgânico, agora sim, aí é uma outra pegada. Muito recente e bem minoria ainda, muito minoria ainda, muito pouquinho. O que representa, a exceção confirma o que? A regra. A regra é exatamente isso, é toda uma sociedade em estado de praga biológica, bélica, e um querendo sobreviver às custas do mal do outro, do mal-estar do outro. Então tem o cara que cheira cocaína e dá dinheiro, isso porque tem a proibição. Então a lei, é importante que a lei proíba para que o preço seja alto, porque se você legaliza, aí vai virar o quê? Vai virar o álcool. Vão dar para isso a mesma atenção que dão para o álcool, ou seja, quase nenhuma. Álcool tem lei, mas ainda não evitou de gente morrer por causa disso. Melhorou bastante, mas ainda a indústria do álcool continua vendendo muita gente enchendo a cara, muito alcoólatra, não é?
Porque a sociedade não vai falar nunca da consciência. Isso que a gente está falando aqui agora, a sociedade como um todo não vai para a televisão falar isso. Fala num programa aqui, no outro ali, isoladamente, só por desencargo de consciência. Mas no horário nobre não vai ter um comercial dizendo exatamente da comidinha, do snack que tem lá no supermercado, do álcool que vai prejudicar. Tem aquele negócio lá no final que fala assim, bebida só para adultos, aquela coisa que é mais vergonhoso do que se não tivesse. O cerne dessa questão é que a gente vive numa sociedade em estado de praga biológica, todo mundo brigando com todo mundo, e a gente tem necessidade existencial como de comer alimento nutriente. A gente tem necessidade de viver o amor, de ter uma relação colaboracionista, amorosa, cooperativista, generosa, afetuosa. A gente tem é uma necessidade que a gente tem, não é uma coisa romântica que foi inventado. O romantismo apareceu justamente porque a excelência biológica estava gritando dentro das pessoas. Não foi porque eu resolvi agora ser romântico, não. Porque os casamentos eram feitos todos por interesse. O rei tinha a sua amante, porque sabia-se que o rei não transava com a rainha, nem a rainha transava com o rei. A rainha também pegava os caras do castelo, e era assim. Era assim e acabou. Porque é feito para juntar o quê? Riquezas. O casamento nasceu, até bem antes disso, nasceu pelo interesse material, não nasceu por amor. Com o tempo, esse impulso que chamam de romântico, mas que é amoroso, porque o romântico ele tem pelo menos uma dupla conotação. Todas as duas que dão, eu acho deploráveis. Que o romântico é o ilusório, o delirante, e o romântico é o amoroso. Mas o amoroso segundo o social, mas de uma forma pejorativa. Na verdade, o romântico é a manifestação da necessidade amorosa inerente ao ser humano em estado de excelência biológica. E que está lá dentro. A gente está vivendo em estado de praga, mas lá dentro está clamando. Você continua tendo fome de comida. Te acostumaram a viver comendo ração de amor. A analogia eu acho bem legal. Te dão uma raçãozinha de amor, mas a necessidade do amor está lá dentro. Chegou um momento, se não me engano, 1000 anos atrás, em torno disso, na Idade Média, que começou a haver aconteceu o advento do romantismo, porque era aqui, o pessoal aqui, outro ali, e aí o casamento, há brigas, muita gente morreu e ainda morre até hoje por causa disso. As pessoas morrem porque sentem amor. Morreu por quê? Morreu porque estava amando não sei quem e não era a pessoa certa para amar. Isso acontece. Acontece na arcada superior do sorriso. Eu costumo usar uma imagem, eu vou até colocar aqui no papelzinho, é isso aqui, ó, é um sorrisinho, tá bom? Olha lá, é um sorrisinho. Então, aqui você tem a classe mais pobre e aqui você tem a classe mais rica. Aqui você tem a classe média. Aqui você tem uma violência explosiva. Aqui você tem uma violência implosiva. Aqui você tem de novo uma violência explosiva. Aqui todo mundo fica sabendo, ou pelo menos a maioria das pessoas. Aqui ninguém fica sabendo, porque o dinheiro encobre. Então nos extremos, é bem interessante isso, nos extremos você percebe as mortes por amor. De repente morre não sei quem, na classe alta, morreu não sei quem, não, porque estava casado, morreu. Foi acidente e tal, que tem dinheiro para provocar um acidente, para provocar doença, para fazer essa maldade toda. Porque o amor é subversivo mesmo, não é uma força de expressão, não é fruto de ideologia, paz e amor, não, é subversivo mesmo. Corta o barato do poder. E nas classes mais desfavorecidas do ponto de vista financeiro também é a mesma coisa, porque a selvageria é a mesma. O nível de consciência, o nível de percepção do ser humano ainda em estado de praga biológica é o mesmo em todas as classes. A classe média ela implode, ela reprime os instintos destrutivos para fora e se destrói. Você tem razão para o álcool, para o vício, para a dependência em todas as classes. Em cada classe você tem uma versão deste impulso, mas é intolerância à frustração em todas as classes. Porque não há a maturidade emocional para se conviver com a frustração. Não posso viver isto, não dá para viver isto, e ponto final. Ponto final que o fato de não dar para viver agora, quem sabe depois.
mas eu vou conviver bem com essa frustração. Eu não vou sentir que a vida me foi negada. Eu não posso, que nem um menininho mimado, ficar brigando com o não que a vida está me dizendo agora. É não, é não. Acabou. Como é que um pai educa um filho? Como é que uma mãe educa um filho? Não é não. Um impedimento que se dá a uma criança para fazer uma determinada coisa é ato de proteção. E a criança sabe disso. No fundo, a criança sabe disso. Tanto que o pai que mima, que fala, não, faz o que você quiser, pode fazer o que você quiser, a criança se sente assim, muito poderosa, mas totalmente desprotegida e desamada. Porque ela sente a obrigação do meu pai e da minha mãe me dar uma referência do que é legal e o que não é legal. Na hora que eu ouço não, eu faço um mimimi, eu choro e tudo, mas eu choro por causa da frustração em relação a não poder fazer aquilo ali. Mas eu, criança, estou aprendendo o que é esse treco de frustração, eu não sei o que é. Mas depois que passa o mimimi, depois que eu choro, poxa, eu me sinto protegido, porque o meu pai fala para não ir lá no fogão, não mexer no fogão. O fogão está aceso ou está quente, então ali não se mexe, porque pode queimar a mão. Passou o mimimi da hora, eu queria mexer porque eu queria brincar com não sei o que, chora e tal, mas aquilo lá... Olha, existe uma consciência tão pobre, mas tão pobre, hoje em dia, da maioria dos pais que foram deseducados, imbecilizados por um projeto de imbecilização global terrível, que é assim, eu tenho que dar felicidade para o meu filho. Ah, meu filho tem que ser feliz, tudo aquilo que eu não pude fazer, ele tem que fazer, para ele ser feliz. Então não põe limite. Este pai, essa mãe, não tem noção do que está fazendo, está desconstruindo uma criança. Está gerando o quê? Um candidato ao vício e à dependência. Porque se cresce não sabendo lidar com as frustrações, quando chegar na vida adulta, a vida fala muitos nãos. Aliás, a vida fala muito mais nãos do que sims. E se eu não tenho uma boa tolerância ao não, eu não consigo os sims que eu preciso da vida. Eu não posso brigar com o mundo, eu tenho que entender como é o mundo e responder, não reagir, responder aos nãos do mundo. Então, se eu tive um pai e uma mãe que não, faz se quiser e tudo, então o mundo é assim, pô, eu vou fazer, não, porque eu faço, porque eu aconteço, porque não sei o que, blá, 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 e vai tomando tapa, e paulada do mundo, tapa e paulada do mundo. Chega uma hora que não vai aguentar. Porque não sabe, nem tem consciência de que a gente precisa conviver bem com a frustração. Para quem tem uma consciência espiritual, então dá para ir mais fundo ainda. Puxa vida, se eu não conseguir fazer tal coisa, puxa vida, eu tenho mentores espirituais em volta de mim, todos nós temos. Quem sabe isso não é, para mim, na minha concepção não espero que vocês acreditem, na minha concepção quando eu quero muito uma coisa, quero e vou, e não dá de jeito nenhum, ou eu estou fazendo uma coisa de fato errada, ou eu estou fazendo tudo certo, mas não acontece, é porque não é para acontecer. Porque na dança mágica e maravilhosa da sincronicidade, eu estou em rota de colisão com alguma coisa e não estou percebendo. Quem está vendo são os mentores. Então tem o não da vida, agradeço ou não, eu vou continuar, porque eu quero a coisa, não dessa forma, não desta forma, então vou de um outro jeito. Mas não com raiva, aceitando a frustração. Eu não vou... diante de uma frustração, me dói muito, porque a vida, nossa, e encho o caneco de álcool, bebo pra caramba, e me torno dependente do álcool, dependente de cocaína, de crack, do que quer que seja. Eu fico me anestesiando, é para não sentir a dor. É uma ilusão de que está tirando a dor, mas tudo bem, estou anestesiado, mas me tira a competência para seguir criativamente adiante. Então a droga, para quem rege o poder, nossa, é perfeito. A droga é praticamente igual à televisão. A droga é praticamente igual a Hollywood nos anos 40, que foi feita como uma propaganda do American Way of Life, daquela coisa, a felicidade é isto. Isso, para todos os países em que iam os filmes, puxa, passava a ser o ideal de vida das pessoas. Mentira, uma mentira absurda. Para quem rege o poder, o fato das pessoas não terem a maturidade para conviverem bem com as frustrações, é uma beleza. Por isso que imbecilizaram 2 ou 3 gerações.
Agora, eu não estou dizendo que como é que se diz, a dependência da droga por causa da frustração em relação aos nãos que a vida nos dá, seja um privilégio do século XX, agora do século XXI. Não, isso vem desde sempre. Desde que existe sociedade despótica, onde o poder de poucos se exerce sobre o poder de muitos, manobrando esses muitos como gado, então existe droga, existe intolerância, essa frustração, existe a não percepção. Por quê? Num passado da Idade Média, quem fazia esse papel não era a televisão, era a igreja. Com uma cara muito boa, tinha que ter a cara muito boa, tinha que ter uma música maravilhosa que reconectasse a pessoa com o divino dentro dela, mas a mensagem ali atrás era justamente no sentido de perverter, de reprimir, fazer com que você reprima, que você não atenda às suas necessidades. Você leia para as suas necessidades como sombras. A sua sexualidade é sombra. Você se alimentar bem, você ganhar dinheiro, isso é sombra, porque Deus quer você pobre. Tem que renunciar, você tem que fazer voto de pobreza. Você não pode ter sexo assim, do jeito que você quer, na verdade do jeito que se necessita. Não. Isso tudo induz a uma tremenda frustração e muita dificuldade de conviver com a frustração. Aliás, não tem nenhuma conscientização, não tem livro para ler, não tem nada, não tinha acesso a nada. Hoje ainda tem um pouco mais. Mas também as pessoas, para chegar a esses livros, elas precisariam ter um grau de imbecilização bem menor, coisa que não acontece. Voltando, a intolerância, a frustração é o berço para uma mente despreparada, para um ser despreparado, para uma pessoa despreparada, é o berço motivador do vício e da dependência. Aí entra na dependência afetiva. Tem as químicas que eu falei agora e da sociedade incentivando isso, mas a dependência afetiva também. É importante para o social, para esse social, que a gente nunca esteja amoroso, que a gente nunca seja amado, que a gente nunca ame de forma satisfatória, de forma que a gente se sinta nutrido, amorosamente nutrido. É muito importante. Então tudo que a gente vê de amor na mídia é a pregação da frustração, é a pregação de só tem direito de amar se você renunciar a não sei o quê. Se você pagar o pedágio para o social, se você pagar o pedágio aqui, pedágio ali. Ou seja, é como se a gente estivesse vivendo dentro de uma grande facção criminosa que cobra pedágio para a gente daqui a pouco respirar. É claro que a gente precisa ter uma grande tolerância à frustração, uma grande percepção. E para sair disso, para que a gente possa ficar a par dessas repressões, é indispensável a meditação. Para alguém que está tratando uma dependência qualquer, pode conseguir superar, superar integralmente com o auxílio da meditação. Não estou dizendo que as outras técnicas psicológicas, o AA, né, Alcoólicos Anônimos e tantas outras instituições maravilhosas que ajudam as pessoas a se livrarem dos vícios. Não estou dizendo que tem demérito. Quem sou eu para dizer isso? E ao contrário, aplaudo de pé toda e qualquer iniciativa para desviciar pessoas, para conscientizar as pessoas. Mas o auxílio, aquilo que vai tornar a pessoa definitivamente independente, não dependente, é independente, independente dessa relação doente com a frustração, porque na verdade eu sou dependente da má relação que tenho com a frustração. O problema todo está aí. Então eu vou ficar independente da má relação que eu tenho com a frustração, é com a meditação. Porque aí eu percebo que eu tenho toda a liberdade do mundo. Quando eu medito, eu volto a mim mesmo, eu volto ao que sou. Meu ego hiperativo lá na frente, desconectado da sabedoria, ele faz isso, ele faz aquilo, ele não tem noção. O ego sozinho, afastado da sabedoria, regido pelo medo e pela insegurança, mas vai fazer bobagem uma atrás da outra. Quando esse ego recolhe-se ao reduto que lhe é cabível, que é ser um instrumento, o ser acopla, a comunhão do ser com o ego. Aí esse ego tem a sabedoria. Não é que ele se torna sábio, ele se torna acessível à sabedoria. Porque imperativo lá na frente, a sabedoria não chega, porque não ouve, ele não quer ouvir. Ele está regido pelo medo.
Então ele serve ao medo e à insegurança. Precisa parar de servir ao medo e à insegurança e servir à sabedoria. Com a meditação, ele vai ficando passivo, que é esse o barato do ego, é ficar passivo. Aí a sabedoria junta. Ele não é que ele vai ficar passivo pro resto da vida. A sabedoria vai dizer, faça isso, e aí ele é ativo, mas ativo a partir da sabedoria e não do medo e da insegurança. Um ego dessa forma não tem vício nenhum, não tem dependência de nada. Nada. O social vai falar disso pra gente? Nunca. Vai falar assim, um programinha aqui, outro ali, uma pessoa que vem e fala uma coisa, mas não como massa de informação. Nunca. Porque compromete, rui a sociedade. Desmantela a sociedade tal como ela está. Vai ser uma outra sociedade. Penso eu que bem melhor. Mas nunca, o social nunca vai dar essa orientação. A gente precisa perceber. E essa é a razão de eu ter eleito o tema de hoje, vício e dependência. Todos nós, de alguma forma, somos viciados e dependentes de alguma coisa. Se a gente fizer uma reflexão bem bacaninha mesmo, a gente vai ver que tem coisas que a gente não precisa, mas não vive sem. E é aí que mora o vício e a dependência. Aí a gente medita, a gente foca no afeto, a gente tem como referência, passa a ter como referência a nossa sabedoria. A minha sabedoria é igual à sua, igual do outro, é igual para todo mundo. Eu não vou me alienar de algo importante. Sim, eu vou me alienar do medo e da insegurança como regentes do meu comportamento. Vou agir de uma forma diferente da sociedade. Talvez a sociedade me chame de alienado, mas a sociedade não sabe nem o que fala para ela. Ela vai denegrir qualquer coisa que ameace ou que represente uma saída dos padrões que ela impõe. Porque também é regida pelo medo e pela insegurança. Aí eu medito e vou voltando para mim, junto a sabedoria com o meu ego, pronto. Quando isso se dá de uma forma, não vou dizer definitiva, mas na maior parte do tempo eu estou em estado meditativo, eu medito e permaneço em estado meditativo depois. Quanto mais eu permanecer em estado meditativo, que é o nosso default de fábrica na saúde, não tem nem porquê eu me sentir mal diante de uma frustração, até porque eu não quero aquela coisa, o que eu quero é a alegria que aquela coisa me traria, mas essa alegria eu tenho já, eu tenho toda a alegria do mundo, eu tenho todo o prazer do mundo, estou conectado com a sabedoria, estou conectado com o meu ser, quem teve essa experiência sabe que é a melhor experiência que se pode ter. Aí você começa a conhecer pessoas de um nível parecido. Aí quando você encontra essas raras pessoas e você tem afinidade, você conseguiu atrair pessoas assim, aí você tem relações extremamente saudáveis. Sem ciúme, sem posse, sem dependência, sem vício relacional, sem nada. Você está lá por amor. Você está largado, entregue, querendo fazer programação de quanto tempo dura. Não, você não está nem pensando nisso. Porque você sabe que você está amoroso e que tem um monte de gente amorosa também. Você não depende de uma pessoa. Você vivencia o amor possível quando você encontra um. Então não vai ter frustração amorosa, até porque não vai ter desejo amoroso. Existe uma necessidade amorosa que é atendida na medida em que você exala a amorosidade. Se não tem esse amor para viver a dois agora, o seu ego entende direitinho. Ele vai, tá tudo bem, beleza. Quem manda é o mestre, é a energia que me habita aqui. Ele sabe o que é, esse mestre sabe o que é bom para mim. Aí o ego fica tranquilo. É que ele precisa deixar de ser selvagem. E aí é só uma disciplina. Esse é o trabalho mais difícil na meditação no começo. É você deixar o seu ego passivo. Não é eternamente passivo. Ele fica passivo para o ser. Aí depois o ser intui e diz, olha, faça isso. Pela intuição você escuta e você faz. Escuta, entre aspas, você sente o que é para fazer. E você vai atrás do seu... É aquele papo, né? Você vai atrás do seu coração. Muita gente diz, toda vez que eu não segui meu coração, me ferrei. É por aí.
O coração diz, só que o coração vai estar muito mais audível, entre aspas, vai estar muito mais audível, porque você está em meditação, está em estado meditativo, você sente. Você conhece uma pessoa, você sente a pessoa. Você conhece sei lá, uma rua, você sente a rua, a energia da rua. Você entra numa loja, você sente. Aliás, você nem entra na loja sem energia, não é bom que você já vê de longe, já sente de longe. Fica muito mais fácil viver. Muito mais fácil viver. Você não vai ter dependência, não vai ter vício, não vai ter nenhum hábito que mande em você. Você estará focado na sua amorosidade, você estará focado no divino que está dentro de você, porque você decidiu, em algum momento da sua vida, caiu a ficha, e para cada um de nós essa ficha cai num determinado momento, e sem pressa para que caia, em algum momento da sua vida caiu essa ficha, e aí você simplesmente não decidiu, não foi uma decisão do ego, mudou a postura, a sabedoria mudou a postura, e agora você está uma pessoa o tempo todo, com toda a amorosidade, com toda a leveza, focada no afeto. Minhas amadas, meus amados, dessa forma eu encerro aqui a explanação do nosso tema de hoje, vício e dependência. Gratidão por vocês terem me ouvido, espero que essas palavras tenham levado algum alento para mim e para todos nós que estamos aqui.